Fala galera, hoje vamos falar de Santos e Corinthians, clássico aí na Vila Belmiro, 4 horas da tarde, um jogo importante. A última partida no Campeonato Brasileiro foi uma das piores, né? O Corinthians não jogou absolutamente nada, mas bola pra frente, vida que segue, porque temos mais uma batalha no Campeonato Brasileiro, dessa vez é clássico e clássico não se joga, se ganha. Enfim. Bom, falar aqui a prova de escalação. Corinthians vai a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, a linha de 4, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, linha de 4 tradicional. Aí o meio campo, tem algumas dúvidas, Ranieri ou Alan de primeiro volante, isso ainda é uma dúvida. André, Breno Bidon, e aqui também uma dúvida que muda bastante a perspectiva, porque é o Rodrigo Garro ou o André Carrillo. Se for o Rodrigo Garro, basicamente, acho que criaria uma linha de 3, né? Com o Ranieri ou Alan, André e Breno Bidon e o Garro na frente. Se não, aí se for o Carrillo, acredito que seria Ranieri ou Alan de primeiro volante, fazendo um losango. Aí no meio desse losango teríamos o André e o André Carrillo e na frente o Bidon, né? Porque geralmente é ele que faz essa posição de armador quando não tá o Garro. E aí no ataque nós teríamos Memphis e Guilherme ou Caio César. Aí já é uma questão, né? Mais uma vez estamos sem o Yuri Alberto para fazer gol no Santos não precisa muito, né, galera? Então, com certeza faz muita falta o Yuri Alberto num jogo como esse, mas muito provavelmente ainda não vai estar. Então, basicamente, essa aqui é a provável escalação. E, claro, falando assim, não vai ser um jogo fácil, porque só vai ter torcida do Santos, né? Aquela história da torcida única. Então, basicamente, os jogadores não vão ter nenhum apoio por parte da torcida. O que não mudou muita coisa, né? Porque a gente levou aquele 2-0 do Coritiba com 40 mil pessoas no estádio, mas enfim. Falando aqui um pouco da escalação. O Corinthians, quanto à linha defensiva, eu acho que não vai mudar muito mesmo. Mas quanto ao meio-campo, eu acredito que um meio-campo mais ofensivo. Então aqui eu colocaria o Garro e não o Carrillo para conseguir ter melhor ofensividade, né? Então seria bom manter o Garro no jogo. É claro, ele não tá jogando bem, é verdade, mas particularmente eu acho que a gente precisa ficar mais ofensivo para falar, mas é o Santos fora de casa, tá? Mas o Santos não tá bem, tá, galera? Isso aí já não é novidade, faz tempo. Então, assim, acredito que vale mais a pena colocar um time mais ofensivo, um time que quer vencer. Agora, quanto ao... de verdade, galera, eu acho que, sim, o Alberto perde muito gol dentro de campo, tá? Eu acho isso. Só que se a gente for olhar os atacantes reservas, tipo assim, primeiro, o Memphis Depay não joga nada. Já cheguei a essa conclusão. O Memphis Depay não quer jogar no Corinthians. Ele já desistiu de jogar no Corinthians. Então a gente fica de opção. O Guilherme, que é um jovem aí, mas difícil defender, porque raramente joga bem. Na verdade, faz tempo que eu não vejo ele jogando bem. E aí a outra opção é o Caio César, recém-chegado emprestado do Al Hilal. Então, aí a gente não tem muito o que falar, o que ele poderia ser pro Corinthians, né? Eu nunca costumo pegar atuações dele em outros times, de nenhum jogador, porque eu acho que jogador cada um é de um jeito em um clube, tá? Mas eu particularmente colocaria ele, porque o Guilherme realmente não tá jogando nada. Enfim. Então, basicamente, essa seria a prova de escalação, mas eu particularmente acho que clássico não se joga, se ganha. Então, eu acho que o jogador precisa se doar dentro de campo, dentro ou fora de casa. Como eu falei, infelizmente a gente vem de um resultado ruim, então é importante virar essa chave. Se o Corinthians ganha na Vila Belmiro, muda completamente a perspectiva, a gente consegue uma vitória num clássico, finalmente uma vitória em clássico esse ano, isso é importante lembrar, o Corinthians não ganhou o clássico esse ano. Então assim, é claro, a última partida contra o Santos também o juiz bem que deu uma ajuda para o Santos, é verdade, mas basicamente não muda o fato de que o Corinthians não ganhou o clássico esse ano. Então, basicamente, nós precisamos ganhar não só pelo resultado no Campeonato Brasileiro, mas também pela importância de finalmente ganhar um clássico no ano.
Bom, então basicamente é isso. Mais um clássico. Clássico é guerra, né, galera? Então, daqui a pouco mesmo, já são 1h18, então é questão de tempo aí pro jogo começar, né, 4 horas da tarde, enfim, finalmente jogo 4 horas da tarde, né, galera? Isso não tem se tornado tão comum, né? Enfim, mas por enquanto é isso. Falou.